Muito antes de Liverpool e Borussia Dortmund, Jürgen Klopp era um zagueiro mediano jogando na frente de alguns milhares de pessoas na segunda divisão do futebol alemão. O que aconteceu a seguir é uma história e tanto. Entre 1995 e o início de 1997, o Mainz foi treinado por Wolfgang e Frank. Eles eram um clube enferrujado se aproximando na parte inferior da segunda divisão da Bundesliga, e ele era um personagem incomum que era obcecado por Arrigo Sacchi e acreditava na marcação por zona, pressão alta e jogar sem um líbero, tudo que o futebol alemão era contra. Em 2 períodos de treinamento separados, seu futebol inspiraria um rejuvenescimento improvável e, embora não conseguisse subir de divisão, seria a influência mais profunda em Jürgen Klopp e seus companheiros de equipe. Mas, na Páscoa de 2001, Frank já havia falecido e o clube estava novamente circulando o ralo da segunda divisão da Bundesliga. O Mainz voltou a abraçar a ortodoxia do treinador e essa falta de originalidade os deixou na zona de rebaixamento e precisando de uma solução dramática. O diretor esportivo Christian Riedel encontrou uma, demitindo o técnico Eckhard Krautsson e substituindo por, simplesmente ninguém. Riedel queria o futebol de Frank, mas precisava de alguém que pudesse ensiná-lo. Com uma equipe ainda amplamente povoada por jogadores que compreendiam a marcação zonal e de pressão de Frank, e que sabiam jogar com 4 defensores, ele raciocinou que provavelmente poderia treinar sozinho. Mas Riedel precisava de um líder no grupo e isso levou a Klopp, o lateral direito veterano do time. A equipe respondeu. De volta vieram os 4 zagueiros e a marcação zonal, e o treinamento foi novamente dominado por exercícios posicionais e uma determinação de superar o adversário do fim de semana. No final da temporada, Klopp os havia levado o suficiente para cima da tabela para evitar o rebaixamento e aos 34 anos, ele recebeu seu primeiro contrato técnico em tempo integral. A próxima temporada seria bastante notável. O primeiro time do Mainz foi reforçado apenas a partir do mercado de transferências gratuitas e, no entanto, um clube que nunca jogou na Bundesliga entrou em um jogo para ganhar uma vaga nela. Na temporada seguinte, outro quase milagre. Pelo custo de menos de 600 mil, e depois de vender Manuel Friedrich Gleisenkopf para Werder Bremen e Hannover por um total de 3,5 milhões, o Mainz perdeu a chance de ser promovido à Bundesliga apenas por diferença de gols. A ênfase de Klopp no sistema sobre os indivíduos não estava apenas patrocinando melhorias improváveis, mas também reduzindo o efeito de partidas inevitáveis. E a personalidade gerencial de Klopp também estava começando a se revelar. Sempre um jogador extrovertido e opinativo, ele era um treinador igualmente gregário e sociável. No final de sua primeira temporada, como lembrado na biografia de Klopp de Rafael Honigstein, ele e Riedel organizaram um enorme barco para levar o time, os treinadores e os fãs de volta ao reino após o jogo final em Waldhof-Mannheim. No ano seguinte, quando a promoção à Bundesliga os evitou, foi Klopp liderando os discursos desafiadores na frente de quase 10 mil apoiadores de Mainz no centro da cidade. Essa principal diferença de personagem entre Klopp e Frank. Falando ao canal do clube no YouTube em 2021, Klopp descreveu Frank como o melhor treinador que já tive como a figura que iniciou o desenvolvimento deste grande clube. Por mais profunda a influência que Frank fosse, em termos de personalidade, ele era introvertido e autocrítico, e às vezes se esforçava para desenvolver laços com seus jogadores. Para Klopp, a comunicação era um ponto forte. Sua gestão de homens tinha suas peculiaridades, incluindo em uma ocasião um retiro de construção de equipe para o deserto sueco, mas as conexões formadas eram profundas e a devoção se seguiu. Assim como a promoção em 2004, e foi oportuna. Naquele verão, a Alemanha sofreu uma eliminação humilhante do campeonato europeu e a Bundesliga ainda era uma liga pesada e liderada por indivíduos. Klopp não era a única oposição a isso. O novato de Ralf Rangnick, o Hoffenheim, também fazia parte desse movimento, mas ele tinha um carisma e uma simpatia que os outros não tinham. O público gostou dele. Para a cobertura da Copa das Confederações de 2005, a emissora alemã ZDF usou Klopp como comentarista, como fariam na Copa do Mundo de 2006.
A análise de estúdio de Klopp, com sua ênfase tântica e entusiasmo contagiante, captou o humor de um país que queria algo diferente, além de banalidades e ex-jogadores famosos. Nada disso teria importância se o Mainz tivesse afundado sem deixar rastro na Bundesliga. Eles não. Em sua primeira temporada, eles caíram tão baixo quanto 15º, mas se recuperaram para terminar em 11º. Após o jogo que garantiu sua sobrevivência, uma derrota emocionante para o Bayern de Munique, Klopp foi visto bebendo em um pub local com os torcedores. Cortesia do prêmio Fair Play, o Mainz também ganharia uma vaga improvável na então Copa da UEFA no final daquela primeira temporada, e ainda assim o fardo extra não os afetaria. Apesar de uma folha salarial de apenas 13 milhões, cerca de metade da média da Bundesliga, o Mainz sobreviveria novamente em 11º lugar e a temporada 2005-2006 terminaria com Klopp comemorando na arquibancada com os adeptos. Este foi um conto de fadas acontecendo na cidade carnavalesca da Alemanha. E Klopp era a estrela. Parte do recrutamento do Mainz durante o período dependeu da disposição de possíveis novas contratações de se submeterem à sua vontade e serem arrebatadas pelo sistema bem construído e de execução difícil da equipe. O Mainz era um movimento tanto quanto um time de futebol, e essa diligência protegia sua química. É também por isso que, por mais desejáveis que seus jogadores fossem para outros clubes e por mais dispostos que os Times estivessem a arrebatá-los, essas transferências raramente eram bem-sucedidas. Então, como antes, Idel e Klopp substituiriam o que havia sido perdido por jogadores desconhecidos. Antes da campanha de 2007-2008, o Mainz gastou apenas 1,65 milhão em 5 transferências permanentes, com o zagueiro Bo Svensson, hoje treinador do Mainz, o único contratado diretamente da Bundesliga. A rotatividade foi milagrosa, mas seria insustentável. Um início desastroso para a temporada de 2006-2007 viu o Mainz na última posição da Bundesliga por 7 jogos seguidos e, embora houvesse um ressurgimento após as férias de inverno, eles cairiam de volta à zona de rebaixamento com 6 jogos restantes e, desta vez, havia nenhuma escapatória. O milagre estava fora de acontecer e a segunda divisão da Bundesliga estava acenando. Mas Klopp os acompanharia. Seu perfil estava muito além do treinador da segunda divisão em 2007 e ainda assim ele foi fiel em seu compromisso. Eu não tenho o direito de parar agora, disse ele depois que o rebaixamento foi confirmado. Quero ter certeza de que posso morar em Mainz depois de me aposentar, sem que haja perguntas em aberto. Ele prometeu permanecer no clube enquanto eles pudessem ganhar a promoção imediata de volta à Bundesliga. No entanto, eles terminariam em 4º lugar na dura divisão, e Klopp, é claro, estava em demanda. Os gigantes do Norte Hamburgo se interessaram, mas hesitaram em tomar uma decisão. O Bayern de Munique também estava prestando atenção. Por fim, eles optaram por Jürgen Klinsmann, no que mais tarde foi reconhecido como um erro grave. O Borussia Dortmund tinha menos dúvidas. Joachim Watzke resgatou o clube da quase falência e assistiu ao Westfalenstadion cansar do fraco futebol treinado por Thomas Tuchel. Em Klopp, ele viu alguém que poderia trazer energia e vida ao Dortmund e também grande personalidade à linha lateral, mas também um sistema que permitiria ao clube competir além de suas possibilidades. Quando a notícia de que o clube estava saindo, o Mainz lamentou o fim da era, quase 20 anos de Jürgen Klopp. Ele derramou lágrimas no estádio enquanto os torcedores lhe cantavam adeus, e novamente no centro da cidade, quando 30 mil pessoas apareceram para agradecê-lo e acenaram tchau. Gostaram do vídeo, tropa? Então metralha o dedo no gostei e ativa a sineta que vai sair vídeos desse naipe toda semana. E comentem aí se vocês gostariam de mais vídeos do Klopp no canal. Tamo junto.